Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu não pude estar aí com vocês pessoalmente, presencialmente, mas a gente tá aqui para dar seguimento ao nosso conteúdo, tá? Tive um pequeno problema de saúde, mas já tô melhor. Semana que vem a gente se encontra pessoalmente, tá? Para quem tá em sala e se encontra também online para quem tá online, tá? Essa última aula a gente começou a trabalhar nosso conteúdo, principalmente sobre essa parte de cultura. Eu comecei a falar sobre cultura, patrimônio cultural, e eu queria só dar uma reforçada sobre a questão do patrimônio, certo? O patrimônio cultural, ele é toda a produção de bens, né, realizada pela gente, né, pela nossa sociedade. E aí tem uma coisa legal da gente falar sobre patrimônio, que eu cheguei a citar, mas eu quero deixar bem claro. Existem dois tipos de patrimônio, né, o material e o imaterial. O material é aquele que é palpável, aquilo que a gente constrói, que a gente pega, que a gente carrega. Então, um objeto, uma construção, um parque arqueológico, né? Tudo que a gente consegue guardar não se modifica ao longo do tempo. Claro, vão haver modificações por conta do desgaste dos materiais, mas ele não vai se modificar efetivamente, certo? Todo o patrimônio imaterial é aquele que se modifica, que se adapta ao longo do tempo, que faz parte de uma produção cultural. Então, não são nossos costumes, nossos hábitos, nossa linguagem, certo? Nossa alimentação, então tudo que está vinculado à produção cultural social. Então, quando a gente fala de uma receita, de um modo de cozinhar, de uma forma da gente falar, então aqui em Sergipe a gente tem um sotaque diferente do sotaque da Bahia, diferente do sotaque de Alagoas, diferente do sotaque de vários lugares. Então, isso vai se modificando porque a gente tem características culturais que vão sendo inseridas nesses grupos, nessa sociedade, certo? Eu estou só fazendo um apanhado para a gente dar prosseguimento ao nosso conteúdo e rememorar o que a gente já falou. Então, nós já falamos sobre etnia, nós já falamos sobre miscigenação. Por que nós estamos falando sobre isso e sobre patrimônio? A gente vai inserir agora as origens africanas, né, afrodescendentes das nossas características culturais, tá? Aí eu comecei a falar um pouquinho, eu acho que eu vou aprofundar melhor agora, né? Essa obra que tá aí na tela para vocês, que é da artista Rosana Paulino, já mostrei a carinha dela, que é essa aqui, certo? A Rosana Paulino, ela vai trazer várias coisas, vários temas importantes, né? O grupo afrodescendente vai trazer suas origens, vai buscar suas raízes, vai buscar suas... como é que a gente pode dizer? Ela vai buscar uma forma de se comunicar com as pessoas e de afirmar a sua cultura, a sua produção cultural. É interessante a gente falar sobre a Rosana Paulino, porque ela traz alguns temas pertinentes. Por exemplo, essa série, essa imagem que eu mostrei para vocês, é de uma série chamada Assentamento, tá? E assentamento, aqui no nosso material didático, diz o seguinte, que significa o ato ou efeito de fixar e estabelecer residência em algum lugar. No pensamento artístico de Rosana Paulino, pode significar a criação de raízes culturais, de afetos e de crenças. Então, eu mostrei um vídeo para vocês há um tempo atrás, e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo no YouTube, que é um diálogo sobre a Rosana Paulino e a necessidade dela falar sobre essas raízes, sobre essas origens. Então, fixar, criar novas raízes para falar sobre a sua realidade é importante para essa artista, certo? Então, assentamentos, assim como as outras séries que ela faz geralmente em litografia, né, que é uma gravura feita em pedra, e ela interfere de outras formas, né? Então, além da litografia, ela vai trabalhar com costura, ela vai trabalhar com colagem, ela vai trabalhar com fotografia, mas ela vai fazer isso juntando e traçando elementos que digam respeito a essa questão dela ser uma artista afrodescendente. E por que a gente está falando desses artistas afrodescendentes? Nós já falamos dos povos indígenas, dos artistas que fizeram a representação dos povos indígenas e dos artistas que são artistas jovens indígenas que estão utilizando dessa linguagem para construir a sua memória. Os artistas afrodescendentes vão fazer a mesma coisa, certo? Eles vão construir sua linguagem, sua memória através disso. Então, aqui no nosso material didático, ele vem explicando que é afrodescendente, né? É quem é ou descende dos povos africanos. Então, no contexto da cultura e da história brasileira, essa palavra pode corresponder a traços étnicos, culturais, religiosos, usos, costumes. Então, as pessoas que descendem dos negros que foram escravizados, as pessoas que têm características físicas, certo? Esses são povos afrodescendentes, tá? E culturais também, né? Características culturais. No caso aqui da Rosana Paulino, tá? Ela é uma representante da arte afrodescendente brasileira, mas ela não é a única, tá?
ela, na verdade, veio depois de uma série de outras artistas que abriram as portas para que ela continuasse o trabalho e fizesse essa discussão. No seu vídeo, que eu coloquei aqui na descrição, no vídeo que ela fala, ela diz o seguinte, que a maior parte das artistas que vieram antes dela eram artistas vinculadas a uma cultura mais religiosa, né? E atualmente ela é vinculada a uma cultura ligada à periferia, né, à cultura urbana. Então, falando sobre essa questão da cultura afro-brasileira, da artista que fala sobre a sua cultura e as suas características sociais, sabe? A gente tem que entender o que é a cultura afrodescendente, tá? No nosso material didático, ele vem falando que a cultura afrodescendente é tudo aquilo que a gente produz, certo? Que está vinculado ao conjunto de manifestações artísticas, religiosas ou de costumes que vieram dos povos africanos e seus descendentes. Então, nós somos seus descendentes, por exemplo, eu que tenho parentes que vieram, que são de origem, que são negros, que são de origem afrodescendente, quem é negro, quem é filho, neto de afrodescendentes, né? Então, convive com algumas questões culturais, religiosas, sociais, artísticas, tá? E aí, o que é que acontece? Ele vem trazendo um termo aqui que é muito interessante, que é um termo chamado brasilidade. Ele define brasilidade como as características, certo? Tipicamente brasileiras, que envolvem afinidades com o país e peculiaridades do nosso povo. Por que ele vem tratando as características culturais afro-brasileiras com a brasilidade? Porque nossa construção de aspecto cultural geral do Brasil envolve também os povos afro-brasileiros, certo? Os povos afrodescendentes. Então, essas pessoas, elas nutriram culturalmente, junto com as outras etnias que aqui estiveram e aqui estão, certo? Para construir as nossas características peculiares, as características peculiares do nosso país, tá? Então, todo lugar é igual? Não é isso que a gente está falando, certo? Nós estamos falando que a brasilidade, ela é construída dessas características que podem ser gerais ou podem ser regionais, já que nós temos, por exemplo, aqui no Nordeste, manifestações artísticas, culturais né, algumas características sociais e físicas que são vinculadas aos povos afrodescendentes. Mas em outras cidades a gente tem menos. Por quê? Porque isso faz parte também do processo como a colonização foi feita, como essas pessoas se alocaram, aonde elas foram procurar subsistência, né, ou emprego, ou o que é que seja, depois do processo de abolição da escravatura. Então, tudo isso traz essa referência, mas a construção é dessa cultura. Então, nós temos várias manifestações tradicionais, nós temos várias manifestações sociais, culturais, artísticas, religiosas, vinculadas a esses povos, tá? E que constituem a nossa brasilidade. E aí, mais uma vez, a gente vem falando sobre a Rosana Paulino, e aqui ele vem trazendo o seguinte: quando ela fala sobre essa série Assentamento, ela vem falar também sobre as condições que as pessoas foram trazidas da África, né? O que é que elas trouxeram, o que é que elas tiveram que abandonar e o que é que foi misturado aqui, tá? Por exemplo, a gente não sabe, mas as religiões de matriz africana, elas trazem muitas características da religião católica, de miscigenação, de sincretismo, porque até um determinado momento eles eram proibidos de se manifestar socialmente, né? De se manifestar culturalmente. Então, eles tiveram que fazer essas adaptações, e às vezes isso não foi uma coisa feita aleatoriamente, tá? Ou forçadamente. Às vezes eles fizeram com o objetivo de se adaptar, e isso foi sendo passado de geração para geração de forma oral e foi se enraizando. Então, hoje o que a gente tem construído como religião de matriz africana é diferente do que foi construído quando eles aqui chegaram, tá? Eles perceberam, por exemplo, que as diferentes etnias que aqui estavam tinham culturas e formas de se ver religiosamente bem parecidas. Então, isso foi virando, certo, uma grande construção cultural. Apesar da gente entender que tinham características semelhantes, nós não podemos esquecer que a África é um continente com mais de 50 países. E eles não têm características semelhantes. Na África nós temos tipos étnicos, nós temos tipos físicos, nós temos povos que são miscigenados, nós temos diferentes tipos de colonização. As matrizes culturais, elas são diferentes nos países, nos povos, né? Os países, eles foram divididos por grupos que eram mais individuais, certo? Grupos menores, né? Tribos menores,
que tinham uma cultura semelhante ou por conta do processo de colonização, já que os europeus estiveram na maior parte dos países africanos, né, para colonizar, franceses, espanhóis, portugueses, ingleses principalmente, né, eles conseguiram fatiar, dividir o país de uma forma que nem sempre os grupos que estavam dentro daquele local que foi dividido, certo? Que foi conquistado, que foi demarcado, delimitado, eles tinham culturas semelhantes, eles tinham manifestações culturais e características muito diversas, muito divergentes. E isso acontece em vários países africanos. Só que a gente tem que entender que as culturas que vieram para cá, apesar de divergentes, como por exemplo, os bantus e os malês, eles tinham culturas diferentes, eles tinham religiosidades diferentes, certo? Os malês, eles eram muçulmanos, os bantus não, tá? Então, a gente entende que, apesar deles serem etnicamente semelhantes, eram culturalmente diferentes, tá? Os malês foram uma exceção, existem outros grupos que são mais semelhantes. Então, a gente tem que entender um pouquinho isso para poder conseguir compreender que, apesar de tudo, eles conseguiram se fixar aqui com uma cultura que eles foram construindo, certo? Que fazem parte do seu local de origem. A gente já entra numa questão muito importante que é do sincretismo cultural. Eu vou dar uma introduzida e a gente vai trabalhar melhor na próxima aula, certo? É o seguinte, o sincretismo cultural, ele é uma forma da gente entender como as misturas elas foram se dando, certo? Através desse momento que eles tiveram aqui. Então, no nosso material didático tem essas duas imagens aqui, tá? E essas imagens eu vou deixar aqui para vocês ficarem observando enquanto eu vou falando algumas coisas. Essas imagens, elas trazem questões bastante diferentes. Essa daqui em destaque agora, do Rubem Valentim, ela é uma escultura, tá? Que está na Praça da Sé, em São Paulo, e que representa o que é a religião de matriz africana aqui no Brasil e representa o machado de Xangô, que é um orixá, tá? Então é um dos símbolos das religiões de matriz africana. Já essa outra que está em destaque é o bastão de Xangô, que é uma escultura em madeira, certo? Que veio de lá da África, então é uma escultura que veio de lá, que tem uma outra característica. Então vocês observam que elas são diferentes, mas que elas trazem a proposta semelhante, certo? Então esse sincretismo, ele chegou aqui no Brasil e ele conseguiu se caracterizar, tá? Se misturar com outras coisas e não perder sua essência do que era lá na África. Eu sei que está um pouquinho difícil de entender, mas a gente vai dar seguimento e vocês vão entender melhor, certo? A gente vai ficando por aqui hoje. Tem muita informação já que eu passei para vocês. Não deixem de fazer a atividade que eu deixei aí disponível, certo? E a gente vai corrigir depois e eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Semana que vem eu já tô aí com vocês. Tchauzinho, gente!